Bem, terceiro vídeo falando de geografia política da Terra Santa. O que é geografia política? Geografia política é um ramo da geografia que vai ficar dedicado exatamente a estudar a interação entre a política e o território. O que aquele território emana dentro de ideologias políticas. No Brasil, aqui na América Latina, nós vimos um fenômeno há um tempo atrás, que a direita tinha perdido espaço e a esquerda ganhou espaço. Então, o território da América Latina, na sua grande maior porção e proporção, era de governos de esquerda. Mediante a atitudes políticas incorretas, corrupção, planos de não largar mais o governo e assim vai, não respeitando a democracia de fato, houve uma decepção em quase todo o continente da América Latina. Hoje, quase todo o continente da América Latina é de direita, próximo, tirando alguns redutos que ainda permanecem assim, amargando aí talvez uma grande dificuldade para poder se manifestar, crescer. O que é geografia política? É a ciência que estuda as relações entre a política e o espaço geográfico, que é diferente da geopolítica. A geopolítica é a ciência que estuda as relações estratégicas entre os diferentes estados nos diferentes espaços geográficos, considerando o domínio e o controle sobre o território e os recursos humanos e naturais. Então, para que você possa ter uma boa compreensão política de Israel, você tem de estudar pelo menos 4 tópicos. Aqui não vai dar para a gente fazer isso, mas eu vou dizer para que você possa pesquisar, que é a Bíblia, porque é o primeiro relato histórico de Israel. Então, através das escrituras sagradas, você vai conseguir ter um bom panorama dentro daquilo que é assim manifestado. O exílio e as perseguições antijudaicas ou antissemitas que ali era dado, o sionismo, que é um movimento religioso que começa a pregar para a retomada do Estado de Israel, e só que depois ele se torna-se político, quando assim tem, e o nascimento do moderno Estado de Israel. Esse aqui você vai ter uma base daquilo, para entender aquilo que é Israel hoje. E eu oriento a vocês... Fiz uma manobrazinha aqui, ainda bem que a minha estante é organizadinha, para que vocês possam adquirir esse livro aqui, ó, para vocês entenderem a parte do conflito, né, que existe em Israel e a Palestina. Ele vai mostrar aqui 100 anos de guerra, um livro muito bom. Eu li esse livro e vocês vão ter essa dimensão, o porquê. É claro que é dentro de um panorama. É bom depois você comprar esse panorama aqui, está mais próximo dos judeus. Mas é bom vocês comprarem também, né, a Palestina sofrendo na mão dos seus algozes. Muito bom, que aí você tem um panorama do outro lado. Então, o povo de Israel, esse grupo, ele surge há mais de 2000 anos. São mais de 2000 anos de tradição. Nós vimos Deus chamando Abraão, depois tem Isaac, tem Jacó, né? E ali naquele momento Jacó tem 12 filhos. Desses 12 filhos, um é vendido como escravo, vai para o Egito. Quando ele vai para o Egito, ele trabalha e tal, vira um administrador ali do Império Egípcio, e isso faz com que Israel vá para o Egito. Israel permanece no Egito durante um período de tempo,
retorna para o seu território, levado por Moisés, que é onde já começa uma guerra de retomada de território ou de tomada de território. Isso vai depender do ponto de vista da história e da análise política que é feita sobre o texto bíblico. E depois que se toma esse território, não vai se tomar por completo, isso é relacionado em Josué capítulo de número 13, é dito que muita terra ainda ficou para possuir. Então Israel começa um esquema tribal de permanência naquele local. Esse esquema tribal, ele é organizado por líderes, 12 líderes diferentes, e quando você vai notar a história, essas tribos não se relacionavam ou correlacionavam entre si. O tempo passa, começa o período da teocracia naquele local, vem os juízes, e o último dos juízes, apesar que as pessoas ainda vão falar dos filhos de Samuel, mas eu considero o último juiz sendo Samuel, que é o mais importante, que é o profeta que ungiu reis. Então o povo, eles formam um plebiscito ali naquele momento, e esse plebiscito pede um rei para si, como eram as outras nações. Porque quando você lê o livro de Juízes, você vai ter um aspecto que sempre se fala: não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que bem entendia. Isso causa uma certa anarquia naquele local, e eles não querem mais isso. Deus já tinha preparado de antemão, ou então o livro de Deuteronômio foi escrito no período depois dos reis, porque já tem ali uma observação, uma orientação para o rei. Saul, então, é ali escolhido como rei, e ele faz a unificação das 12 tribos. E é um período de guerras, de lutas, para poder ter uma criação de um reino. Saul, segundo a Bíblia fala, não faz a vontade de Deus, e o seu reino, então, ele é tirado através da morte do mesmo. O mesmo morre, não deixa descendentes, mas é um descendente que tem problemas físicos, que é Mefibosete, descendente de Jonas, e o outro que acaba assumindo o trono, Davi tira ele dali e o mata. Davi assume o trono em 1000 a.C. e durante o seu reinado, ele vai fazer uma grande expansão em Israel, haja vista que Davi era um homem de guerra. Então ele consegue subjugar os seus inimigos. E depois disso ele consegue instalar a capital de Israel. Então nesse período é uma monarquia. Quem vai assumir depois de Davi é o seu filho com Betseba, ou Betsabá, que é Salomão. Isso ele vai governar entre os anos de 966 a.C. a 926 a.C. Quando ele morre, o filho Roboão dele assume o trono. Davi, ele já cobrava muito impostos do povo. Salomão aumentou o nível de impostos para poder construir o templo, sufocava o povo. E Roboão tem um conselho dos mais idosos para poder não cobrar tantos impostos assim. Mas os amigos dele mais novos falou para ele: olha, se teu pai cobrava muito imposto, tu cobra o dobro. E pensando que ele ia ser mais próspero, isso cria uma revolta, né? Depois, assim que ele assume em 922, isso em 921, 920, vai criar uma revolta muito grande e o reino vai ser dividido, né? Esse reino dividido, então, passa a ser o reino do sul, que é chamado Reino de Israel, que é um reino de 2 tribos apenas, que é o reino de 10 tribos, o reino do norte, que é chamado Israel,
que é um reino de 10 tribos, e depois o reino do sul, que apenas tinha 2 tribos, que era Judá e Benjamim. Os reinos duram aproximadamente até 586, quando Nabucodonosor leva e invade Jerusalém e destrói o primeiro templo. Vamos para o quarto vídeo.